Fala, minha gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Projeto EBD, nossa playlist que nós comentamos, né, aqui as lições da revista Betel Dominical, ah, que é apresentado no canal da Igreja, Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, e também no meu canal pessoal, né? Então, seja onde for que você estiver assistindo, não deixe de se inscrever no canal, de se inscrever no canal da Igreja, tá? Lembrando que quem está assistindo no meu canal pessoal, o link do canal da igreja está na descrição. Vai lá no canal da igreja, tem outros conteúdos lá, né, de outras classes, inclusive. Certamente vai edificar a sua vida, tá? Como também não posso deixar de falar, né, de deixar aqui o convite para que você participe da Escola Bíblica Dominical na nossa igreja, né? A nossa igreja fica no centro do Barreiro, tá? Então o link também está na descrição, o link do Instagram, lá tem o endereço, os horários de culto. A nossa EBD é sempre aos domingos, às 8h30 da manhã, tá? Então vá lá, aprender mais a palavra de Deus, conversar, tirar suas dúvidas, né? A Escola Bíblica Dominical é bom por isso, tá? Você pode tirar suas dúvidas, pode fazer suas perguntas, né? E ter ali a sua vida edificada na fé em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Dito isso, né, mais uma vez, a minha esposa não está comigo. Geralmente o quadro aqui, Projeto EBD, né, a playlist Projeto EBD apresentado junto com a minha esposa. Ultimamente ela não está conseguindo, já não está conseguindo encontrar, ela está sentindo mal. Às vezes hoje ela teve que sair e eu tive que gravar sozinho novamente, tá? Mas em breve ela está de volta, tá bom? Muito bem. A lição de hoje é a lição de número 11, né? Um novo templo e a restauração do culto. Bom, essa lição é do dia 13 de março, né? Eu estou colocando aqui no dia 9 de março, na quarta-feira, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Um novo templo e a restauração do culto. Lembrando, né, que esse trimestre estamos estudando o livro de Ezequiel, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, né, o livro de Ezequiel. E essa lição de número 11. O texto base, o texto áudio diz assim: E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Essa lição, ela vai trazer o momento em que Ezequiel vê, tem uma visão do templo, né? E o que isso tem de ensino para a igreja hoje, tá? Nos três títulos, né, os três tópicos, vai falar do santuário, ou seja, a importância do santuário para Israel, para o povo. No segundo, ele vai tratar da visão do templo em si, né, o que isso traz para a gente, nós vamos comentar isso, vamos detalhar isso. E no final, o ensino disso para a igreja atual, tá? Então vamos lá. Primeiro, o santuário no meio do povo, o santuário para Israel. Já na introdução, o comentarista nos chama a atenção, né, traz ali o nosso foco sobre a questão do seguinte: olha, o templo, o santuário, primeiro o tabernáculo, depois o templo, ele é o símbolo, ou melhor, o sinal de que Deus quer se relacionar com o povo. Tá? Ou seja, de que Deus tem um interesse em se relacionar com a humanidade, com o povo que ele escolheu. Ok? Então, esse é o principal sinal, a principal importância ali do templo. Ok? Muito bem. Então, veja só. E aí, ele vai tratar da ordem que Deus dá para construir o templo. Tá? E ele vai dizer o seguinte: olha, a maior lição transmitida com a construção do santuário é que Deus está no meio do seu povo. E é importante entendermos que o santuário, quando Deus ele dá ordem para o santuário, para construir, né, ele até fala primeiro de Moisés, né, com o tabernáculo, ele dá uma série de orientações de como vai ser construído e de como vai ser o culto. Tá? Porque o serviço a Deus, a adoração a Deus, tem que ser como ele determina, para que não só nós tenhamos um relacionamento com Deus, mas que, como o comentarista traz, todos que estão à nossa volta percebam que Deus está no meio do povo. Tá? Isso é muito importante. Então, quando nós cultuamos a Deus, não é apenas o nosso relacionamento com Deus, mas é também o nosso testemunho para o mundo, para as pessoas, para os descrentes, para algum desviado e assim por diante. Tá? Então, nós testemunhamos
de que nós nos relacionamos com Deus e de que Deus está no nosso meio. Nós testemunhamos da grandeza do Deus a quem servimos, ok? Para isso serve o culto, para isso serve o templo ali em Israel, tá? É importante lembrar também que tem uma questão cultural, né? Os deuses ali na antiguidade, as nações em volta de Israel, tanto na época de Moisés como posterior, né, eram deuses, como é que eu vou dizer, territorialistas. Eu acho que eu já comentei isso aqui em aulas passadas, né? Então tinha uma ideia de território, tá? Então a presença do templo, o santuário, né, o tabernáculo, e principalmente o tabernáculo, ele tinha algo interessantíssimo, né? É a primeira ideia de um povo nômade que tem um Deus que está no meio deles. Não tem um templo físico, né? Um templo físico não, né? Um templo fixo, né? Monta e desmonta, é uma tenda, né? O tabernáculo era uma tenda, né? Que montava e desmontava. Por quê? Porque o tabernáculo ele nos ensina que Deus está no meio do povo, não entre quatro paredes. Né? O culto não se processa por causa do templo, como era a concepção das nações ali daquela época. Né? Não, o culto se processa naquele templo, naquele local, porque o Deus só atua naquele território. Né? O Deus de Israel não, o Deus de Israel já deixa claro, olha, a minha aliança, o meu pacto é com o povo, não tem nada a ver com o território. Né? Interessante. E aí Jesus, né, no Novo Testamento vai dizer, olha, o meu reino não é deste mundo. Né? Nós, homens, somos muito ligados, né, a essa terra, às coisas materiais. Deus não. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Muito bem. Aí o autor vai falar do templo construído por Salomão. E ele vai trazer algo importantíssimo. Né? Ele fala assim: olha, é significativo notarmos que logo após a inauguração do templo, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos estatutos e mandamentos para que não fossem tirados da terra de Canaã e o templo destruído. Olha que interessante, né? O comentarista chama a atenção que assim que o templo foi construído, o templo de Salomão, Deus adverte o povo: olha, obedeçam os meus estatutos. Sabe por quê? O templo era símbolo, mas na verdade a aliança com Deus está na obediência à sua palavra. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus já deixa claro que a aliança com o povo não era meramente em um ritual, mas era em uma obediência. É claro que a compreensão plena disso vai vir no Novo Testamento, quando Paulo, por exemplo, fala que os mandamentos têm que estar devem estar escritos nas tábuas de carne do coração e não meramente em tábuas de pedra, né? Mostrando que o nosso compromisso pessoal com Deus é importante, né? Ou seja, o que realmente demonstra aliança é a nossa obediência, é a nossa submissão ao ensino de Deus, ok? Não a construção física, não tijolo sobre tijolo, mas a nossa submissão à orientação divina. Amém? Muito bem. E ele vai tratar em seguida da destruição do templo. Né? E ele vai dizer assim: não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia de Judá, Deus alertou por intermédio de seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos. A gente vai tratar melhor sobre isso lá na frente, mas a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos o templo do Espírito, né? E aí, realmente, durante várias vezes e vários reis, os profetas advertem: olha, vocês estão indo pelo mau caminho, vocês estão abandonando o ensino de Deus. E chegou um momento que não deram ouvidos, né, aos alertas, à mensagem de Deus através dos profetas, e o Senhor então permite que eles sejam levados cativos, tá? Entendam, muitas vezes nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, nós não nos atentamos à palavra de Deus e acabamos abandonando os preceitos de Deus e perdendo a nossa comunhão com Deus. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. É claro que assim, a pessoa que abandonou é porque nunca teve uma experiência com Deus. Não cabe a nós julgarmos isso, tá? Teologicamente tem lá as bases, né, para as pessoas que entendem dessa forma, que são calvinistas, né, são nossos irmãos, tá? Nada contra. Mas o que importa dizer é o seguinte:
Deus deixou a sua palavra, Deus tem as suas revelações e cabe a nós atentarmos a elas. Ok? Essa relação, se a pessoa teve ou não teve uma experiência com Deus, não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós entendermos, olha, o templo destruído é resultado de uma não atenção aos mandamentos de Deus. Esse é o ponto. Tá? Então, quando nós não nos atentamos ao que Deus está falando, não atentamos ao que está nas Escrituras, tá? Efetivamente a nossa vida não vai glorificar a Deus. Tá? Entenda que desde já eu quero deixar claro que para nós, para o povo de Israel, o templo físico representava a presença de Deus. Para nós, o templo somos nós mesmos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Né? E o templo ser destruído é consequência da nossa não atenção ao que Deus nos ensina. Ok? Quero já deixar claro isso desde aqui do primeiro tópico. Tá bom? Muito bem. Segundo, a visão do templo. Primeira coisa que o comentarista vai trazer para a gente é sobre o vislumbramento de um novo templo. E ele traz uma seguinte informação interessante, que pode ser que aquela visão foi dada no mês de Nissan ou no mês de Tisri, né? Acho que é Tisri, né? Em ambos tem algo muito significativo. Se for no mês de Nissan, ninguém tem muita certeza disso. Há quem defenda que foi no mês de Nissan, há quem defenda que foi no mês de Tirsi, né? Acho que é assim que pronuncia. Se for no mês de Nissan, é o mês da Páscoa, é o primeiro mês, tá? Se for no mês de Tirsi, é o mês da expiação lá em Israel, né, para o povo de Israel. Né? Então, seja qual for que esteja correta, né, qual a datação esteja correta, essa visão foi dada num momento muito importante e num momento que está relacionado à esperança, porque a Páscoa é a esperança da redenção, da libertação. Né? E o povo está comemorando isso, a libertação do Egito. Né? Se é no mês da expiação, é no mês em que se celebra a ação de perdão de Deus, a ação expiatória, ou seja, a ação de expiar, de extirpar, de extinguir os nossos pecados, né? O pecado do povo naquela época. Né? Então, seja como for, em ambos há uma esperança de redenção. Portanto, o templo ele representava a redenção em Israel, a presença de Deus para redimir o povo. Afinal de contas, era no templo que se sacrificava o cordeiro, se entregava o sacrifício, que é tipo do sacrifício do Senhor Jesus, que é a nossa redenção. Né? Então, a nossa vida glorificando a Deus é a esperança. É o que está escrito em Colossenses. Cristo em vós, esperança da glória. Então, enquanto nós somos fiéis e nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a esperança da redenção em Cristo Jesus. Amém? Segundo, é o 2.2, ele vai tratar da lei do templo. E aqui também tem algumas coisas interessantes, né? Porque no começo da visão já fala, olha, põe no teu coração. Ele já chama a atenção do profeta para que aquilo que vai ser visto deve ser taxativamente pregado. Né? Tem que ser ali firmemente anunciado. Ele chama a atenção para que aquilo seja dado a mais alta importância. Tá? E aí ele vai dizer assim, olha, a lei que governa o templo ideal incluía a providência de sua separação do profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahweh, né? Aí a pronúncia Yahweh, Yahvé, enfim, a fim de que o povo também pudesse tornar-se santo como o povo de Deus, separado das coisas pagãs, das nações pagãs. Então, quando o Senhor ele lá atrás determina o tabernáculo e depois o templo, aqueles que oficiam no templo também tinham que se santificar. Existia toda uma lei de santificação para o templo. Né? De modo que, se você é templo de Deus, você tem que ter santidade, tem que ser separado. Né? É claro, você vai tropeçar uma vez ou outra, mas o seu objetivo tem que ser obedecer às Escrituras, obedecer o mandamento de Deus. Ok? Para que esteja separado das nações pagãs. Tá? Então não adianta um cristão se dizer cristão e ter a mesma atitude de quem não é cristão. Beleza? Revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Ele vai dizer o seguinte, olha, é importante lembrar que muitos já tinham se corrompido.
muitos sacerdotes, muitos ali antes mesmo da destruição do templo, né? E nós precisamos entender que assim como o templo tem que ser santo, aquele que oficiava no templo tem que ser santo. Ou seja, não se exerce culto a Deus sem santidade. Ok? Ou seja, nós não nos achegamos a Deus sem santidade, sem estarmos em santificação, separados daquilo que não agrada a Deus. Ok? E por fim, os avisos e ensino à igreja. Primeiro, ele vai falar sobre Cristo, o sumo sacerdote. Isso aqui é de uma relevância extraordinária. Por quê? De maneira muito equivocada, a gente ainda pensa na lógica sacerdotal. Ele mesmo, o próprio comentarista, vai trazer aqui a ideia de que Cristo é o sumo sacerdote, ele é o único mediador, né? 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, tá? E isso faz com que nós tenhamos acesso a Deus, de modo que não há relação sacerdotal sem ser em Cristo. Não há relação sacerdotal de homens. Eu não sou sacerdote de ninguém. Sequer o pastor é sacerdote. Eu me lembro de ouvir um comentário de um pastor, não é do nosso ministério, né? Então os irmãos que assistem aqui não é pastor do nosso meio. Ele fala assim: eu gostaria que a minha filha, ele tem uma filha, casasse com alguém de família sacerdotal. Ou seja, a mente dele ainda está lá no Antigo Testamento, porque não existe isso. Todos somos sacerdotes. É o sacerdócio universal do crente. Tá? O pastor não é sacerdote. A função do pastor, do presbítero, do ancião no Novo Testamento é ensinar a palavra. Pedro deixa isso muito claro. No ministério da palavra. Né? Essa expressão aparece no Novo Testamento várias vezes. Nós perseveraremos, está lá em Atos, né? Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tá? Não existe relação sacerdotal entre homens. Eu não sou sacerdote do meu lar, outra expressão equivocada. Por quê? Porque eu não sou mediador da minha esposa com Deus ou dos meus filhos. Eu sou cabeça. A minha função dada pela Bíblia é de cabeça, é de governo. Ou seja, cabe a mim zelar pelo ensino da palavra dentro da minha casa, pela obediência à palavra dentro da minha casa, mas isso não me faz sacerdote. Porque lembre, sacerdote é aquele que media. Portanto, o único sacerdote entre Deus e os homens é Jesus Cristo, que entrou, lá em Hebreus, que entrou com o próprio sangue no tabernáculo eterno. Tá? Então são visões equivocadas. Não existe mediação humana com Deus. Se eu ainda penso nessa ideia de sacerdote, eu estou com o pensamento do catolicismo romano. Tá? O catolicismo romano pensa assim: o padre de fato é um sacerdote, porque na teologia católico-romana, a ideia é que o padre é o sacerdote. O padre celebra a missa, não os fiéis. Por isso chama missa, né? De missão, tá? De comissão, né? Nós somos comissionados a pregar a palavra, só isso. Então nós não temos esse entendimento. Né? Os católicos romanos é que têm esse entendimento. O padre celebra a missa. É por isso que na maioria das missas, se não todas, né? Eu não sei ao certo, tem que se comungar, né? Participa ali da hóstia do corpo de Cristo, porque naquele momento o fiel comunga com Deus, porque o padre já entrou na presença de Deus. Ou seja, a missa é o padre que celebra, ou seja, o padre representa a congregação na adoração a Deus. O único momento de comunhão é o momento então que o fiel come a hóstia, né? Então naquele momento ele participa do corpo de Cristo, mas de resto foi o sacerdote que adorou, tá? Então, essa é a concepção romana. Se nós ainda entendemos assim, nossa concepção está muito mais ligada ao catolicismo romano do que ao ensino protestante, ao ensino efetivamente do evangelicalismo. Tá? Ok? Então, Cristo é sacerdote, não nós. Tá bom? E nós somos o templo do Senhor. Né? Segundo, ele fala, aí no segundo ele vai falar servir com reverência e piedade. E ele chama a atenção para o seguinte: parece que hoje não há restrições no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado, atenção, respeito e temor da parte dos discípulos de Cristo, como nos orienta Hebreus 12, 28. Por quê? Às vezes, por causa da ideia de que Cristo rasgou o véu, nós temos livre acesso ao Pai, as pessoas parece que têm a impressão que pode chegar a Deus de qualquer maneira. E não é assim. Não existe celebração do culto. Nós não somos templo do Senhor. Nós não nos achegamos a Deus sem santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Tá? Então, não existe esse negócio de hipergraça. Tá? Nós não nos achegamos a Deus em pecado.
ok? Marcelo, mas se eu pequei tal, você vai pedir perdão, você vai suplicar a Deus que o sangue de Cristo lave o seu pecado, lave a sua culpa, e aí sim você vai ter acesso a Deus através de Cristo, porque o sangue de Cristo te lavou do pecado, ok? Então nós somos templo do Espírito, nós somos sacerdotes se estivermos em santidade, ok? Por último, ele vai falar de cumprir o ministério, procurar cumprir bem o ministério. Aqui, ele diz assim, em um templo restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, atenção e observando as diretrizes divinas, ou seja, os mandamentos divinos. E aí ele vai falar sobre os ministros, os obreiros na igreja. Aqui eu tenho uma discordância muito séria do comentarista. Tá? Será que nós devemos pensar nos obreiros como sacerdotes no passado? Eu já deixei claro que não. Né? Não existe relação sacerdotal entre homens no período agora da graça. Tá? Então o que existe é um serviço à igreja do ensino, do anúncio da palavra, do ensino ali de limpar a igreja, do serviço, né, de limpar a igreja, do serviço da escola bíblica, com o ensino e tudo mais. Então existe um serviço à igreja, não uma relação sacerdotal. Tá? Agora, esse serviço tem que ser feito em santidade. Ok? Mas não é uma. Eu não acho que o exemplo ali do templo é o melhor exemplo para tratarmos da santidade no serviço à igreja. Tá? Porque a função sacerdotal está ligada à nossa relação com Deus, uma vez que nós somos sacerdotes. Portanto, a minha santidade, a santidade exigida dos sacerdotes está ligada à minha relação com Deus. Eu só me achego a Deus se eu estiver realmente limpo de coração, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então fica aí essa minha pequena divergência com o comentarista. Tá? O serviço na casa do Senhor, você vai tratar com os ensinos de Paulo, né, quando ele fala da vida do obreiro e tudo mais, mas não em relação ao sacerdote. Né? A figura do sacerdote deve ser o exemplo para a nossa vida espiritual, para a nossa condução, para a condução do nosso relacionamento com Deus, uma vez que não existe mais relação sacerdotal entre seres humanos. O sacerdote é Cristo, tá? Não mais seres humanos. Amém? Muito bem. Então é isso, né? Esse é o comentário da semana. Espero que tenha contribuído aí com vocês. Fica aqui o meu muito obrigado aos nossos pastores, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, missionária Carla, que é a superintendente da escola bíblica, e o meu muito obrigado a vocês que assistiram aqui esse comentário. Tá? Lembrando, deixa seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, tanto no canal da igreja quanto no meu canal pessoal. Amém? É isso aí, grande abraço, que Deus o abençoe, até o próximo vídeo.